Para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo? Como é que te ensinaram? E se eu te falar que Jesus nunca disse isso em lugar algum sobre a sua volta e que para ele voltar este evangelho teria que ser pregado em todas as nações? Se você quiser entender melhor sobre este assunto, é só você ficar comigo neste vídeo até o final. Olha, mas antes de nós falarmos sobre isso, se você está chegando agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que nós produzimos aqui para te abençoar. E sem nenhuma enrolação, a gente está vivendo o pior cenário que nós poderíamos viver na face da Terra. Se você olhar ao seu redor, não precisa ir muito longe para você ver toda a crise, não somente crise econômica, crise política, crise moral, crise em todas as áreas, crise em todos os países, mas a gente também está vivendo uma terrível crise espiritual. E de fato, tudo que Jesus disse que ia acontecer nos últimos dias está acontecendo agora. Aqui na Europa, você não tem noção de como é que está a situação da Ucrânia, que até o momento esta guerra ainda não cessou. E há indícios muito fortes, há rumores que a China está prestes a invadir os Estados Unidos da América. Você já parou para pensar o que pode acontecer daqui para frente? Aliados e aliados se unindo para guerrearem nações contra as nações. Isso fica cada vez mais evidente que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Por que algumas pessoas acreditam que para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações e só depois a trombeta vai tocar e Jesus vai vir arrebatar a sua igreja? É exatamente por questões de uma má interpretação do texto bíblico, onde a gente pode conferir junto aqui em Mateus 24, que quando a gente ler a partir do versículo 3, a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram: Senhor, que sinais antecederão a sua vinda e o fim do mundo? Aqui você já consegue ver que os discípulos estão fazendo duas perguntas sobre duas situações completamente diferentes. Você sabe que a vinda de Jesus é uma coisa, o fim é outra. São coisas que vão acontecer em tempos diferentes e são eventos, cenários completamente diferentes. E aí Jesus vai responder a primeira pergunta. Ele vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome se dizendo Cristo, e estes enganarão a muitos. Ele fala sobre as guerras, ele fala sobre os terremotos, ele fala sobre a miséria, sobre a fome. Ele fala sobre os falsos profetas, ele fala da iniquidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando. Ele fala sobre uns aos outros se traindo, uns aos outros se odiando. Ou seja, isso trata-se de todo o cenário que está na nossa frente. E depois dele citar todos esses sinais que antecedem a sua vinda, porque ele está respondendo sobre a primeira pergunta, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem um ponto final aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia. Isso significa que ele já concluiu a resposta sobre a vinda. Não tem nenhum relato. Jesus não disse aqui que para ele voltar, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Agora, ele vai responder sobre a segunda pergunta, que é sobre o fim. Aí ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, ou em testemunho a todas as nações. E o texto continua dizendo: e então virá o fim. Não é vinda, não é arrebatamento. Você consegue ver aqui a diferença? Sabe o que significa? Que não falta mais nada. Nenhuma profecia está em aberto, ou seja, nenhuma profecia falta se cumprir para a trombeta tocar e Jesus voltar. Que evangelho do reino é esse que Jesus disse que será anunciado a todas as nações e então virá o fim? Aqui Jesus estava falando do evangelho do reino. Você tem que entender que o evangelho do reino é uma coisa. A gente não está vivendo o tempo do reino de Deus ainda. O reino de Cristo ainda não foi estabelecido sobre a terra. A terra ainda está sendo dominada pelo mal. Os homens estão fazendo o que querem. São os homens que estão governando a terra. E para esse tempo a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse aos seus discípulos: o meu reino não é deste mundo. Então você percebe que esse tempo que nós estamos vivendo agora não é o tempo do reino de Deus na terra. E mediante a este governo humano, nós estamos vivendo o tempo da graça. Ou seja, o evangelho que nós anunciamos agora, nesse tempo, é o evangelho da graça. É o evangelho do arrependimento. É o evangelho onde se oferece o amor de Deus para remissão dos pecados. É onde Deus quer salvar
as pessoas. Agora, este evangelho do reino só será anunciado quando Jesus estiver literalmente, pessoalmente governando a terra, que vai ser um tempo de plenitude, que ele falou para os judeus, onde ele governará. Será o tempo que os judeus sempre aguardaram, que é a restauração do reino de Israel. Você sempre vai ver na Bíblia os discípulos cobrando Jesus sobre esse tempo. Olha, quando será que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E este sim será um governo perfeito, um governo onde não haverá injustiças, um governo onde não haverá confusão, não haverá corrupção. Embora temos hoje na atualidade pessoas que acreditam que os políticos atuais são honestos, que eles não erram, que eles não falham. E a gente vive um cenário aí de tanta idolatria política, de tanto fanatismo político, onde os próprios crentes estão brigando com família, brigando com amigos, brigando na igreja. Nunca se houve um tempo de tanta frieza espiritual nos cultos, de tanta frieza espiritual em algumas igrejas, exatamente por conta desta polarização, deste fanatismo político terrível que se alastrou entre os evangélicos. Então este evangelho do reino que vai ser pregado em todas as nações é exatamente desse tempo que Jesus estava falando, o tempo do seu reinado sobre a terra. E este reino vai durar 1000 anos e isso está escrito no livro do Apocalipse. Para Jesus voltar, o evangelho não vai ser pregado em todas as nações, como talvez alguém aprendeu e aprendeu errado. A gente está vivendo os últimos dias. Nós estamos contando os dias estão sendo abreviados. Jesus vai voltar a qualquer momento. Agora o que nós precisamos fazer é temer a Deus, é levar a sério o evangelho de Jesus, é nos separarmos deste mundo, é a gente se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, é a gente santificar a nossa vida, é a gente levar a sério o nosso chamado. E não somente isso, mas anunciar sobre esta verdade. Falar de Jesus para as pessoas, é anunciar o interesse de Deus em salvar, em perdoar, é mostrar para o pecador que Jesus os ama e que se ele se entregar a Deus, se ele se arrepender, Jesus pode salvar estas pessoas. E eu pergunto para você, você está se preparando para esse grande dia, para esse grande evento que vai acontecer, que é a volta de Jesus? Você acredita que Jesus vai voltar? Escreve aqui nos comentários. Eu particularmente acredito muito na volta de Jesus. Talvez isso seja uma crença antiga para alguns. Essas pessoas que pensam assim são pessoas quadradas, são pessoas fanáticas. Eu particularmente estou aguardando por esse grande dia. E você? Você está aguardando esse dia? É bom a gente pensar nisso. Você que talvez esteja afastado, talvez alguma coisa te tirou da igreja, alguma coisa te tirou da presença de Deus, quero te dar um conselho de coração. Esse conselho eu te dou com todo carinho e com todo respeito. Não brinque com a tua salvação. Você sabe que Deus te chamou, você sabe que Jesus te ama, você sabe que Deus tem uma obra na tua vida. Não espere o pior acontecer para você tomar a decisão que você precisa tomar. Volte urgentemente para os braços do Pai, porque Ele te ama. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida, mesmo que você pense assim, eu não tenho mais jeito, eu pequei, eu fiz coisas erradas, eu caí, eu já sou um caso perdido. Para Deus não existe caso perdido. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas e é isso que Ele vai fazer na tua vida. Basta você tomar uma atitude, tomar uma decisão de andar em seriedade com Deus, porque você sabe que você é um escolhido por Ele. Jesus a qualquer momento vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. Tudo o que Ele falou vai acontecer. Tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você está preparado? Bom, eu espero que esse vídeo tenha trazido algum entendimento para a sua vida, tenha trazido algum tipo de edificação espiritual. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e agora eu peço para você deixar um comentário. Quanto tempo ainda falta para Jesus voltar? Na sua opinião, falta quanto? Será que ainda é este ano? Será que é o ano que vem? Ou vai demorar ainda alguns anos? O que você acha? Eu quero ler o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça de deixar o seu apoio deixando um like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa desta mensagem, mande esse vídeo para esta pessoa, para ela ser alertada e ser abençoada também, assim como você foi aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.